advogado, fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e especialista em direito público. O nosso convidado de hoje é muito conhecido no meio político. Exatamente, ele que é coordenador geral do Grupo Prerrogativas, um importante coletivo de advogados criado durante a Operação Lava Jato. No SampaCast de hoje recebemos Marco Aurélio de Carvalho. E eu já trabalhava na Câmara Municipal de São Paulo quando eu entrei na PUC. Então essa troca com a população que eu fazia no gabinete, na sala 404, que era a sala em que eu atendia, era realmente uma troca muito importante. Saíram ideias fantásticas sobre temas variados, mas quando a gente acompanhou a Lava Jato, a gente definiu como talvez algo de muito perigo o tal do ativismo judicial. É curioso, né? Porque um grupo que ganhou a institucionalidade que a gente ganhou começou a se organizar por WhatsApp. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniel Monteiro, esse é o SampaCast, o podcast oficial da Câmara Municipal de São Paulo. Do meu lado, a brilhante presença da Heloíse Ramada. E aí, amiga Elo, como estamos? Tudo bem, principalmente hoje com esse convidado super especial no SampaCast, Marco Aurélio de Carvalho. Bom dia, uma alegria, uma honra estar aqui ao lado de vocês. Estou à disposição. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Já abrindo, até para a gente começar já um pouco mais tranquilo. Doutor, senhor, Marco Aurélio... Você. Marco Aurélio Carvalho. Marco, você é natural daqui da cidade de São Paulo, né? Exato, nasci aqui em São Paulo. Aonde? Qual região? Assim, até para o pessoal se ambientar, quem que foi o jovem Marco? Bom, eu nasci na maternidade de São Paulo, eu cresci no Brooklyn. Hoje eu moro, na verdade, na Zona Oeste, no Alto de Pinheiros, né? Mas passei toda a minha infância na Zona Sul, né? No bairro do Brooklyn, enfim. Nasci em 77. Ah, não, novo ainda. Ixi. Agradeço, nem tanto, né? A barba branca entrega um pouco. Não, que isso. E como foi a sua infância aqui na cidade de São Paulo? Assim? O que você tem de recordação dessa época aqui, de crescer nessa metrópole? Olha, eu acho que eu aproveitei tudo que a cidade tem de bom, né? Do ponto de vista cultural, enfim, do ponto de vista social, de um modo geral, né? E desde muito novo eu me engajei na militância estudantil. Então, tive a oportunidade de participar de movimento secundarista. Depois, já quando entrei na universidade, né, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tive a oportunidade de também fazer movimento estudantil, de ser presidente do Centro Acadêmico 22 de Agosto. Mas eu aproveitei muito a cidade, tenho aproveitado, enfim, desde sempre, né, sobretudo no aspecto cultural, né? Mas participo de todas as movimentações políticas, tenho uma atuação, uma militância voltada a diversos movimentos sociais, em especial os da moradia, né? Enfim, então tenho o privilégio de ter crescido numa cidade como essa, né? E por que se tornar advogado? Por que seguir essa carreira? Era um sonho de infância, alguém na família para influenciar? Olha, meu pai seguiu essa área, né? Ele fez direito na Universidade de São Paulo e claro que ele é uma inspiração e sempre será, né, na minha vida, uma figura muito importante na minha formação. Mas eu busquei o direito porque, frente a tantas injustiças, a gente percebe, quando vai estudar um pouco de forma mais profunda o tema, que embora o direito seja um instrumento de poder, ele também é um instrumento de justiça. Então eu fui atrás, enfim, dessa formação para tentar, de alguma forma, dar minha colaboração para a sociedade. Claro, abracei essa atividade com o objetivo, né, de sobreviver também. Advogo, tenho uma advocacia empresarial, mas nunca deixei de militar com essa interface, com a interface jurídica, né? Então, me pareceu mais adequado, mais oportuno, né, para o meu perfil, seguir uma carreira que me dava amplas possibilidades de interagir com os problemas reais da sociedade brasileira, né? Essa questão de interagir com os problemas reais também vem dessa inspiração do seu pai, vem das leituras da infância, até antes da faculdade, até antes de... Como é que você teve contato com essas discrepâncias sociais? Olha, eu comecei a militar muito cedo. Eu tive a oportunidade de, ainda menino, com 12, 13 anos de idade, fazer um trabalho social na favela Jardim Edite, onde hoje, enfim, está a Rede Globo, né? Ali na Avenida Água Espraiada, pertinho, enfim, da Berrini, né? Então, comecei ali a militar com movimentos sociais de moradia, né? Por moradia digna, enfim, e, sobretudo, com comunidades carentes, né? Foi aí que eu percebi que a minha formação jurídica, que veio logo depois, né? Quando eu tinha 17, 18 anos, quando ingressei, enfim, na Faculdade de Direito da PUC, São Paulo,
Foi aí que eu percebi que poderia ser um instrumento valioso nessa luta, né? Mas eu comecei, na verdade, a militar muito cedo. Eu fiz movimento secundarista com 12 anos, né? Comecei a militar no Partido dos Trabalhadores, depois participei, enfim, do setorial jurídico, criei, junto com outros colegas, o setorial jurídico do Partido dos Trabalhadores e continuei militando nessa área. Mas também advoguei, ainda mesmo antes de me formar, né? Não advoguei propriamente falando, né? Mas atuei como um assistente, um consultor jurídico de movimentos de moradia da cidade de São Paulo, como a UMM, a União de Movimentos de Moradia, a Central de Movimentos Populares, a ULC, que é a Unificação de Lutas pelos Cortiços, enfim. Então, a minha vida toda, desde então, foi uma vida de militância, né? Uma vida política, né? E para você, quais foram os maiores desafios? Eu acho que, assim, frente a tantas desigualdades, né? Acho que a dificuldade que a gente encontra, às vezes, né, por perceber que o direito, na essência, é um instrumento de poder, impõe um desafio muito grande, né? É quase sempre um instrumento para manter, digamos, as coisas como elas estão, né? E quando a gente encontra brechas para tentar modificar alguma coisa, a gente sempre encontra resistência. É o que acontece, em regra, com todos os movimentos sociais, né? Então, nós temos um desafio de uma cidade que cresceu sem planejamento, né, que tem dimensões, enfim, realmente quase que continentais, né? Veja o número de habitantes que nós temos. Aqui na cidade de São Paulo, não precisamos nem ir para o estado, né? É uma população, enfim, muito diversa e de toda a parte do país, né? É uma cidade muito rica, mas que tem muitos problemas, muitas desigualdades, né? Então, os desafios desse convívio, eles são enormes, né? Em todas as áreas a gente tem desafios que se lançam, que se projetam, e a nossa perspectiva de atuação é tentar tornar essa cidade mais diversa, mais inclusiva, mais democrática, né? Mas, enfim, não é exatamente uma tarefa muito simples para um advogado, né? Não, né? A gente pensa, existem outros fatores, existem outras instâncias que vão além da vontade ou além mesmo da própria atuação jurídica. E esse é um ponto que eu acho que converge na nossa conversa. Você disse que foi presidente do centro acadêmico na época da faculdade. É uma forma também de fazer política, fazer justiça social. Essa aproximação foi natural na época, inclusive por toda essa bagagem com o movimento de moradia, ou não? Ou foi algum estralo de algo que aconteceu durante a graduação? Olha, curioso, né? Eu já fui para a Faculdade de Direito da PUC com vontade de fazer movimento estudantil. Eu já tinha feito o movimento estudantil secundarista, né? E eu já trabalhava na Câmara Municipal de São Paulo quando eu entrei na PUC. Eu trabalhava com o então vereador José Eduardo Cardoso, que foi presidente dessa casa, enfim. Fiquei durante muitos anos trabalhando na assessoria dele e entrei na PUC, mas já com essa vocação, já com essa vontade, com esse sentimento, enfim, de que eu podia dar minha colaboração, evidentemente, para a reforma do currículo da Faculdade de Direito, mas também para outros temas, né? Para tentar fazer com que o estudante de Direito saísse daquela bolha, né? Daquele privilégio de estudar numa das melhores faculdades do país, inclusive uma faculdade privada, né? Cuja mensalidade não é desprezível, muito ao contrário, né? Só quem paga sabe a dificuldade para fazê-lo, né? E então, desde sempre eu quis militar e aí fui me candidatei já no primeiro ano, né, ao Centro Acadêmico de Direito da faculdade. Criamos um grupo que chamava Etos e fomos bem-sucedidos. Ficamos 5 anos na Faculdade de Direito da PUC São Paulo. Nós tínhamos uma assessoria jurídica gratuita para a população carente, que atendia as pessoas, de modo geral, na área de família e sucessões, que atendia também nas demandas da moradia. Tivemos um cursinho pré-vestibular, do qual eu era professor, dei aula de literatura, enfim, de português, e foi uma experiência muito rica. Mas eu já entrei vocacionado a fazer movimento estudantil, né? E o nosso grupo ficou 5 anos, encerrou um ciclo, a gente, enfim, foi para outro tipo de atuação, né? E fala um pouquinho, já que você disse que atuou na Câmara, né? Como que foi esse período, né? E o que você acha dessa questão da atuação do Legislativo em tudo que você acredita? Olha, a atuação do Legislativo é extremamente importante, né? Poucas pessoas sabem quais são as funções, digamos, típicas, né, do Legislativo e muito menos quais são as funções atípicas, né? Então, eu atuei sempre na perspectiva, entre aspas, de auxiliar o nosso mandato na atividade atípica de fiscalização. Então, a gente acompanhava, enfim, tudo que acontecia na cidade, através do Diário Oficial, através das discussões nas comissões importantes dessa Casa Legislativa, e a gente tentava, de alguma forma, interagir sempre na perspectiva de trazer uma boa solução
solução para os problemas que estavam ali colocados, né? Mas é uma Câmara extremamente importante, a Câmara mais importante do país, evidentemente, está na principal cidade do país, sem qualquer tipo de bairrismo, sim. 55 vereadores, e por aqui passam, evidentemente, os temas mais relevantes da cidade de São Paulo e, por que não dizer, do país, né? Do Brasil, enfim. Então, foi uma oportunidade muito rica, né? E também assessorei esse mandato na parte legislativa, nas suas funções típicas propriamente ditas, propondo determinadas mudanças, enfim, através de projetos de lei. Então, acompanhei os trabalhos, enfim, de cada uma das comissões, né? Acompanhei CPIs, né? Atuei, ainda era bastante novo, mas atuei muito na chamada CPI da máfia dos fiscais. Então, eu atuei em vários campos, né, por aqui, mas foi uma alegria trabalhar na Câmara de São Paulo. É da casa. Você Sim, totalmente fiquei muito feliz casa. de poder voltar aqui, né? Eu conheço a casa, conheço muito bem. Então, para mim, é realmente uma alegria, uma honra estar aqui ao lado de vocês. E o quanto essa experiência também legislativa te ajudou no trabalho com a sociedade através do direito? Porque, assim, como você disse, tem a bolha do direito da tua formação, também tem o que o legislativo faz e muitas vezes a gente não sabe o que um legislador faz, e tem o diálogo com a sociedade. O quanto tudo isso complementa as atividades também? Eu acho que foi determinante, né? Eu coordenava um departamento que o povo brincava, chamava de Bacia das Almas, né? Que era o primeiro atendimento, né? Talvez por ser muito menino, comparado, né? Evidentemente, a minha situação hoje. Então, me colocaram nesse atendimento, achando que ia ser uma penitência. Mas, para mim, foi uma alegria, né? Porque ali eu aprendi a ouvir e a escutar. Então, em muitas ocasiões, as pessoas querem vir à Câmara e querem ter a oportunidade de falar. E, às vezes, não falam, evidentemente, sobre coisas que você pode, eventualmente, até com uma postura, quem sabe, distante ou arrogante, achar que não são relevantes. Mas, quando você aprende a ouvir e a escutar, você aprende a dar importância para absolutamente tudo. Então, essa troca com a população, que eu fazia no gabinete, na sala 404, que era a sala em que eu atendia, era realmente uma troca muito importante. Saíram ideias fantásticas sobre temas variados, e eu fiz grandes amizades, conheci muitas pessoas e foi realmente uma oportunidade singular, né? Mas eu acho que a Câmara, a atividade legislativa, é realmente um aprendizado, né? Eu acho que mudou de forma significativa a minha vida, embora hoje eu trabalhe com direito empresarial, direito tributário, eu continuo militando muito por conta dos anos que eu passei aqui. E você fala, né? Eu era muito menino, mas você ainda é novo, né? Agradeço. Muitas coisas, né? Muitas realizações. Eu comecei cedo, na verdade, né? Como eu disse, eu comecei a militar com 12 anos, né? Com 16 eu já estava afiliado ao meu partido, né? O Partido dos Trabalhadores, mas eu desde sempre militei. Mesmo muito novo, militava, enfim, em determinadas comunidades, né? E fazia um trabalho importante de assistência social. Depois, já formado, continuei assessorando alguns grupos, algumas associações e continuei militando, né? Então, a única certeza que eu tenho é que a militância eu não abandono, né? Falando justamente disso, né? A gente faz um salto, um pequeno salto temporal. Como da saída da faculdade foi a sua jornada até o Prerrogativas? E por que o Prerrogativas, o Prerro? Olha, em 2014, salvo o melhor juízo, nós tivemos uma eleição muito acirrada no país. Sim. Então, presidenta, candidata à reeleição, que se reelegeu, Dilma Rousseff, contra o então senador derrotado, Aécio Neves, né? Assim que o Aécio perdeu as eleições, ele foi à tribuna do Senado e questionou o resultado das eleições. Eu conversei com alguns amigos e disse, olha, aqui está o ovo da serpente. Nós vamos ter problema porque eles estão plantando um tipo de problema que nós vamos colher lá na frente. Então, questionando a rigidez, enfim, das nossas urnas, do nosso sistema eleitoral, e a gente tem que criar uma espécie de observatório da democracia. Nós reunimos grandes advogados, como Alberto Toron, Dora Cavalcante, Flávia Hall, Ana Amélia Mascarenhas, Eduardo Cardoso, enfim, que foi presidente dessa casa, João Antônio, que hoje é presidente do TCM, Rui Falcão, deputado federal. Reunimos juristas como Celso Antônio Bandeira de Mello, Veida Zancanelli, e nos organizamos numa espécie de observatório da democracia. E a partir daí a gente começou a acompanhar todas as ameaças que eram feitas, enfim, à democracia, ao Estado de Direito e às instituições. Mas logo após, tem início no país a chamada Lava Jato, que também não começou do nada, né? Tudo tem um início e tudo tem um porquê, né? Existiu o Sérgio Moro porque existiu o Joaquim Barbosa, né? Sim. Se nós não tivéssemos um ministro tão super empoderado, né? Alguém que se colocou numa condição quase de super-herói, provavelmente, pelo exemplo, a gente não teria tido outros juízes que fizeram a mesma coisa. Sérgio Moro aqui, Bretas no Rio de Janeiro, enfim. E aí nós começamos a acompanhar a Lava Jato. E ali nós percebemos um problema ainda mais grave.
né? A gente até definiu o nome como prerrogativas, que é uma coisa mais ampla. Não são só os direitos, ou as prerrogativas propriamente ditas que os advogados têm no exercício das suas funções. São prerrogativas de estados, de funções, são prerrogativas de profissões, de vocês, inclusive, né? Que deve ser independente, autônoma, né? E tudo mais. São prerrogativas em sentido amplo, geral e abstrato, e eram essas prerrogativas que estavam sendo atacadas, né? Mas quando a gente acompanhou a Lava Jato, a gente definiu como talvez algo de muito perigo o tal do ativismo judicial, que é uma moeda com duas faces, né? De um lado, a judicialização da política e de outro, a politização do judiciário. E a gente resolveu acompanhar essa operação para e passo. E naquela época nós éramos vozes isoladas. Não preciso nem dizer para vocês que isso provocou problemas enormes nas nossas famílias, nos nossos escritórios, nos nossos convívios sociais. Nós fomos contra-majoritários, mas nós denunciamos desde o início o efeito perverso do avanço desse ativismo judicial, da politização do judiciário e da judicialização da política, né? E passamos a acompanhar com mais frequência, começamos a nos organizar para escrever artigos, para dar entrevistas, enfim. Defendemos, né, o presidente Lula desde o primeiro momento, até porque tínhamos certeza e continuamos tendo de que ele foi vítima de uma perseguição implacável promovida por um juiz que tinha objetivos políticos e eleitorais, que era, na verdade, o verdadeiro criminoso, ninguém tem dúvida disso, enfim, e resolvemos manter esse grupo com essa chama acesa, né, com essa indignação pelo que estava acontecendo, mas com ações práticas. Então, começamos a fazer seminários, escrevemos livros, provavelmente a gente deve ter 2 ou 3 mil artigos publicados, começamos a disputar a grande imprensa, começamos a nos organizar nos nossos podcasts, a ocupar a mídia tradicional, enfim, a tentar disputar os jornais de grande circulação. Nossos artigos começaram a ser publicados nesses espaços. Abrimos anos acadêmicos de diversas universidades levando o nosso ponto de vista. Então, foi um trabalho, digamos assim, muito longo, né? Olhando agora do retrovisor, né? São 9 anos muito intensos, do Prerrogativas. Sim. Mas antes a gente já existia, não tinha WhatsApp, mas o grupo, desde a época que saiu da PUC, continuou atuando, militando, enfim, de alguma forma, em diversos temas, né? Sim. E você falou a respeito das dificuldades, de ataques, né? Esses ataques continuam ou pararam? Não, eles até continuam, mas veja, não são motivo para mim de vergonha, ao contrário, eu acho que são motivo de muita alegria, porque isso mostra que eu estou no caminho certo, né? Mas são ataques um pouco agressivos, digamos assim, mas próprios de pessoas que não sabem conviver num ambiente democrático, né? Onde as diferenças têm que se colocar, evidentemente, têm que se sobrepor, mas sempre com respeito, né? Sempre com tolerância. Infelizmente, essa não é a regra para esse tipo de gente, né? Mas a gente luta, inclusive, pelo direito deles dizerem as bobagens que dizem, né? É claro que quando essas bobagens passam do limite do aceitável e esbarram naquilo que a gente classifica como crime, é evidente que a gente tem que buscar as penalizações, as responsabilizações. Mas a gente não se intimida, não, para ser bem sincero. Mas já tivemos dias difíceis, né? Até, retomando só um pouquinho sobre o início, você falou o ovo da serpente foi plantado o risco à democracia com a contestação das urnas. Por quê? Até para o pessoal que talvez não lembre daquele período, as manifestações de junho de 2013, que já começaram com um movimento antipolítica, que é complicado quando a gente fala de antipolítica, porque todo mundo faz e é necessário que se faça, senão a gente cai nesse caminho de intolerância. Mas porque naquele foi um momento do sentimento de vocês? Eu acho que a gente enxergou, a gente fez o diagnóstico certo, e aí é mérito de um grupo enorme. Eu sou só mais uma pessoa, evidentemente, mas nós temos mulheres e homens maravilhosos reunidos em torno desse grupo que tiveram essa sensibilidade. O Brasil tem um sistema eleitoral que é paradigma, aliás, para o mundo. Muitas delegações de democracias modernas visitam o Brasil para conhecer, na verdade, as nossas urnas, para conhecer a nossa legislação eleitoral, né? E a forma como esse resultado foi questionado pelo então senador Aécio Neves nos deixou, evidentemente, em estado permanente de alerta e de vigilância. Nós pensamos, veja, um partido com a capilaridade que o PSDB tinha à época. Hoje não tem mais, enfim, era um dos maiores partidos, numericamente falando, em termos de... Seguramente. Governava vários estados, governava vários municípios, as principais cidades, tinha um número grande de parlamentares, uma das maiores bancadas, e, de repente, eles questionam da forma como questionaram o resultado. A maior demonstração de que a gente estava correto, digamos, no diagnóstico, é o efeito bumerangue, né? Depois de um tempo, isso volta a acontecer com o bolsonarismo.
Sim. Então, o próprio Bolsonaro se valeu desses questionamentos, do precedente desses questionamentos, para colocar em dúvida o resultado das eleições, né? Então, é curioso que eles não questionam a imensa maioria que eles formaram nas bancadas do Parlamento Nacional e nos parlamentos de alguns estados. Isso eles não questionam. Então, a eleição para eles só deu errado na cabeça da chapa, né? É curioso isso, né? Mas enfim. O resultado é só ruim para quem quando interessa, né? Só para quem perde, né? Exato. Exato. Mas eu acho que o Aécio tem uma responsabilidade grande, aí não é disputa política, evidente que eu tenho com ele diferenças enormes, né? Sobre a forma como a gente enxerga o mundo. Mas eu acho que ele é um dos grandes responsáveis por esse clima que, enfim, foi inoculado na sociedade brasileira, né? Esse clima de ódio, de intolerância. Aquela foi uma das campanhas mais violentas. As pessoas se lembram de 2018 e 2022, porque olhando para o retrovisor está logo ali. Sim. Mas se você for buscar a referência, 2014 foi extremamente violenta a campanha. Elementos misóginos, a presidenta Dilma foi atacada de todas as formas, enfim, não pelas dificuldades, pelos defeitos, que evidentemente ela tem, como toda a liderança política, mas até pelas virtudes, né? E foi uma crítica mascarada com elementos misóginos, machistas e... Enfim, nós todos acompanhamos, nem precisamos voltar muito no tempo para poder fazer esse diagnóstico, né? Exato. E você fala, né, desse início em 2014, né, com esse ovo da serpente, e teve todo esse desdobramento das eleições. Se não tivesse início o grupo, você pensa que poderia ter ido por qual lado? E você acha que depois, né, com a atuação do grupo, melhorou? Melhorou muito. Acho que o WhatsApp, é curioso, né? Porque é um grupo que ganhou a institucionalidade que a gente ganhou, começou a se organizar por WhatsApp. A comunicação não é tudo, mas é quase, né? Hoje é essencial, ajuda né? muito. Então, acho que se não fosse o WhatsApp, nós teríamos dificuldades, mas o grupo estaria onde sempre esteve, na fronteira, né? Na defesa, no fronte, na defesa da democracia, das instituições e do Estado de Direito. Nós talvez não estivéssemos tão organizados como nós estamos hoje. Hoje nós temos uma capilaridade enorme, o grupo tem uma atuação nacional. Sim. A gente interfere na produção legislativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, a gente tem, enfim, uma participação junto a diversos ministérios, a secretaria, sempre levando o nosso ponto de vista sobre temas controversos. Talvez a gente não tivesse tão organizado, mas uma certeza eu tenho, nós estaríamos onde nós sempre estivemos, defendendo a democracia e uma cidade, uma sociedade mais inclusiva, mais diversa, mais justa e mais humana, né? Inclusive, agora na pandemia também ajudou muito a mídias sociais, redes sociais, esse tipo de comunicação, já que a gente não podia sair, porque a gente tinha que respeitar, né, os preceitos científicos. Enfim, não... seguindo, voltando um pouco agora para prerrogativas ainda, o senhor citou a questão da Lava Jato e o ativismo judicial. Até para os nossos ouvintes e nossos espectadores lembrarem um pouco, por que especificamente a Lava Jato foi alvo de tanta contestação por parte do Prerrogativas e por outros grupos, claro, a gente sabe hoje a gente vê as consequências, mas porque lá no começo já se via, fazendo uma pequena linha do tempo para a gente. Olha, na verdade, é super meritória a luta contra a corrupção. Né? Ninguém tem mais legitimidade para falar isso do que o nosso grupo, que tem lutado desde sempre contra a corrupção. Mas você não pode, a pretexto de combater a corrupção, corromper o nosso sistema de justiça. E tem princípios que são fundantes do Estado de Direito. Qualquer cidadão, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando, enfim, no dia de hoje, qualquer cidadão tem direito a um juiz que seja verdadeiramente imparcial. Um princípio fundante é a imparcialidade, enfim, do juiz. O outro princípio fundante do Estado de Direito, do nosso ordenamento jurídico, é o princípio do juízo natural. Ou seja, o juiz só pode julgar aquilo que a legislação determina que ele possa julgar. Né? E no caso da Lava Jato, nós tínhamos um juiz incompetente do ponto de vista jurídico e, claro, do ponto de vista político, eu não tenho a menor dúvida, e tínhamos também um juiz extremamente parcial. Você imagina numa partida de futebol, um juiz que entra em campo, apita, na verdade, um pênalti que não aconteceu, se prepara para bater esse pênalti e depois vai comemorar com a torcida do adversário o gol que ele fez. Foi basicamente o que o Sérgio Moro fez. Ninguém quer, qualquer cidadão brasileiro, ter contra si a atuação de um juiz criminoso, da forma como, enfim, atuou contra o ex-presidente Lula, em especial, o ex-juiz Sérgio Moro. Então, nós tivemos a oportunidade de provar isso, tanto que o Supremo Tribunal Federal reconheceu essa atuação parcial e criminosa desse ex-juiz, né? Hoje senador. O objetivo dele sempre foi político, sempre foi eleitoral, tanto é verdade que ele saiu candidato ao Senado pelo Paraná, se elegeu e hoje abraçou uma atividade que ele ajudou a criminalizar. Então, é muito grave
quando, na verdade, você compromete esses princípios fundantes. Vamos abstrair, vamos esquecer do Lula. Se fosse contra você, você imaginar que o juiz vai combinar com o promotor do teu caso o resultado? Olha, faça essa pergunta, ouça aquela testemunha. Olha, essa prova não vale. Poxa, mas eu levei 80 testemunhos, tem prova documental. Não, mas eu não vou considerar isso, é melhor a gente ir por outro caminho. Então, as pessoas precisam ter bom senso. Vamos abstrair a disputa política, né? Nem todo mundo precisa ter a crença que eu tenho no presidente Lula e que assumo com muito orgulho e muita alegria. Mas vamos abstrair, vamos esquecer que é o presidente Lula. Coloque o seu vizinho, coloque a sua mãe, seu pai nessa situação. Você não quer, evidentemente, que um juiz atue de forma parcial, criminosa, da forma como o ex-juiz Sérgio Moro atuou. Então, quando a gente viu violadas regras de competência, então, só para você entender, na verdade, o Sérgio Moro poderia julgar os casos relacionados à Petrobras. Então, para manter sob sua responsabilidade, dele, o juiz Sérgio Moro, os casos, enfim, desses políticos que tinham foro, a rigor nem podia estar tramitando no Paraná, ele, na verdade, forçou o entendimento de que tudo tinha a ver com Curitiba. Ou seja, ele rasgou todas as regras de direito processual, penal, de direito penal e fez um código próprio. Tanto que a gente denunciou que ele fez o Código Moro em Curitiba, né? Então, a nossa denúncia, a nossa indignação não é, na verdade, uma denúncia, uma indignação meramente política, sem qualquer tipo de calço, de justificativa ou de fundamento. Ao contrário, né? Nós fizemos essa crítica, digamos assim, acreditados na posição de operadores do direito. Muitos professores, muitos juízes, juízes aposentados, desembargadores, enfim. O grupo tem realmente uma participação muito eclética, muita gente, né, com formação jurídica, mas de diversas áreas do direito, né? Então, desde o começo, a gente resolveu denunciar, né? A gente vai continuar falando sobre Lava Jato, inclusive sobre essa parte esse grupo eclético, essa multivocalidade dentro do Prerrogativas, mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho, o SampaCast volta em instantes. Elô, o programa dessa semana tá sensacional, não é mesmo? Tá mesmo, viu, Dani? E se você quiser ficar por dentro de todas as entrevistas que nós fazemos, é só se inscrever no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. Aponte o seu celular para o QR Code e se inscreva aqui no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau. Mas hoje os grandes jornais do país já não são exatamente aqueles que formam opinião, né? A tia do Zap, às vezes, tem mais condições de formar opinião do que muito jornalão, né, de qualquer cidade do país, né? Desde sempre a gente lutou para que a Polícia Federal pudesse, de alguma forma, promover investigações independentes sobre esse episódio que maculou a imagem da sociedade brasileira. Uma vereadora extremamente atuante, extremamente combativa e que hoje seria seguramente uma das nossas maiores lideranças nacionais. Receber essa premiação por parte da Câmara Municipal de São Paulo, que é, como eu disse no nosso primeiro bloco, né, o parlamento mais importante do país, eu não tenho a menor dúvida disso, não é pouca coisa, né? Que essa seja realmente uma cidade para todos e para todas as pessoas que aqui vivem, né? E seja uma cidade que não distingua as pessoas pela cor da pele, pela condição social, enfim, que seja realmente uma cidade de oportunidades. Estamos de volta com o SampaCast. Hoje estamos recebendo o advogado Marco Aurélio de Carvalho, um dos coordenadores do Grupo Prerrogativas. Falei certo, né? Um dos coordenadores, exato, porque o grupo inclusive que nós falamos que ele é um grupo plural, né? Isso. Voltando até ao assunto antes do break, não tem só uma visão de sociedade dentro dos que integram o Grupo Prerrogativa. Vocês defendem bandeiras que são luta contra a corrupção, a luta contra a favor da moradia, preceitos de justiça social, mas há um debate interno também entre vocês. Qual é a importância de juntar tantas pessoas com toda essa experiência para a atuação de vocês? Olha, eu acho que tem um conjunto de princípios que acabam, de alguma forma, singularizando esse grupo, né? Então, a defesa enfática e muito firme, muito contundente da democracia, do Estado de Direito, das instituições. Nós lutamos por uma sociedade, como eu disse,
mais justa, mais fraterna, mais igualitária, mais inclusiva, verdadeiramente antirracista. Então nós temos, enfim, no grupo diversas lideranças do movimento negro, né? Quero destacar, inclusive, a Sheila de Carvalho, que é uma figura maravilhosa, uma das 50 mulheres mais influentes da comunidade negra, segundo a ONU, com quem a gente tem aprendido diariamente, aprendido muito. Temos entre nós o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio de Almeida, temos a Silvia Souza, conselheira federal da Ordem, primeira mulher negra conselheira federal por São Paulo, que também está no grupo, ajudando a cada um de nós trabalhar os nossos letramentos, né? Uma sociedade que vive com um racismo tão estrutural, né? Que nos contamina sem que a gente, inclusive, perceba, né? Mas tem uma militância, enfim, voltada a diversos temas, mas tem digamos assim, um fio comum, né, na atuação de todo mundo, que é a capacidade que a gente manteve de se indignar frente a tantas injustiças, né, frente à necessidade da gente se organizar para poder combater com efetividade essas injustiças e poder efetivamente entregar para os nossos filhos ou para as próximas gerações o país com o qual a gente sonha, né. Então nós temos muitas mulheres, né, o movimento feminista também está presente no grupo Prerrogativas, liderado pela minha querida co-coordenadora, a Gabriela Araújo, professora de Direito Eleitoral, uma figura realmente incrível, a Margarete Pedroso, que é procuradora do Estado, a Kenarik Boujequian, foi desembargadora, uma mulher incrível, maravilhosa. Temos juristas como Pedro Serrano, Lênin Streck, Gisele Cittadino, Carol Proner, que é um luxo, né, contar com a participação dela, uma figura realmente incrível. O Pacheco, que é o presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB de São Paulo, Fabiano Silva dos Santos, que é hoje o presidente dos Correios, tem lá o Vinícius, que é o ministro da Controladoria Geral da União, o Messias, que é o advogado-geral da União, enfim. Mas o que une e reúne esse grupo é exatamente esse sentimento de que a gente precisa continuar lutando por uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, mais inclusiva e verdadeiramente antirracista, né? Esses são, digamos, os pontos comuns desse grupo, né? A defesa enfática da democracia, do Estado de Direito e das instituições. E é claro que a forma como cada um acha que deve defender esses pontos pode gerar algum tipo de dúvida, algum tipo de ruído. Mas o ambiente é extremamente democrático, é plural, mas tem esse conjunto de, digamos, preocupações comuns, né? Que mantém esse fio condutor e a nossa atuação muito coerente, né? Mas sempre um ambiente muito respeitoso. Então, vez ou outra, aparecem opiniões diferentes. Às vezes, um colega, digamos, um pouco menos cuidadoso, coloca uma frase que tem, digamos, um caráter um pouco mais machista, digamos assim, né? E aí nós temos que trabalhar o nosso machismo estrutural, que todo mundo tem, e a gente aprende muito com o movimento dentro do grupo, que é um movimento feminista, uma das lideranças do Me Too, inclusive, a Ganza está entre nós, que faz um trabalho maravilhoso, está lá no grupo também, fazendo um trabalho incrível. Então, vez ou outra aparecem algumas diferenças, mas a gente sempre aproveita essas oportunidades para crescer, para melhorar, para aperfeiçoar as nossas percepções e a nossa atuação no dia a dia, no cotidiano das nossas vidas, né? E hoje o Prerro está com quantos colaboradores e há a possibilidade ainda de crescer mais? Olha, esse crescimento é um problema, porque já é difícil administrar com o número que tem. Nós temos o número máximo que o WhatsApp permite hoje. Inclusive, já tem notícias de que vai ampliar bastante. Isso está me deixando sem sono. Nós temos 256 integrantes, que é o limite máximo. Temos mais de 1.500 pessoas na fila para entrar, mas nós temos outros grupos. Então, tem o Prerro Futebol, tem o Prerro Cultural, tem o Prerro Legislativo, tem o Prerro Mulheres. Então, nós temos vários, enfim, coletivos que foram criados, né, a partir do Prerrogativas e que atuam junto com Prerrogativas, dando suporte às nossas ações. Mas o grupo, digamos, original, ele tem um limite máximo que o WhatsApp determina, pelo menos que determinava até pouco tempo atrás, né, de 256 integrantes. Vocês têm essa articulação dentro do WhatsApp, as redes sociais, elas hoje são uma ferramenta essencial para a sociedade, mas ela também tem aquele lado complexo, eu vou falar negativo sim, que é a difusão de fake news, a difusão de inverdades, o que inclusive alimentou muito esse cenário que a gente vem discutindo, que vem desde antes da Lava Jato, uma pós-realidade, etc. Como que o Prerrogativas também atua nessa linha? Vocês têm essa preocupação com a comunicação, com atingir as pessoas, até porque as pessoas deixaram de consumir a mídia tradicional. Não é mais a TV
que informa? É a tia do Zap. Não, a gente tem essa preocupação, inclusive nós temos especialistas nessa área, uma delas a Samara, que agora vai fazer parte de uma comissão do governo, uma comissão de combate a fake news, e sempre que a gente se depara com uma informação mentirosa ou uma informação deturpada, a gente se manifesta por meio de nota, a gente vai até o veículo que divulgou aquela informação e faz a disputa daquela narrativa, pede para tirar aquele conteúdo. Então nós temos uma preocupação enorme. Realmente a forma das pessoas se comunicarem mudou, né? Ganhou velocidade, enfim, para muitas pessoas é um problema, né? Mas hoje os grandes jornais do país já não são exatamente aqueles que formam opinião, né? A tia do Zap às vezes tem mais condições de formar opinião do que muito jornalão, né, de qualquer cidade do país, né? Então esse é um desafio que existe para o nosso grupo, evidente, que existe para todos os grupos e para a sociedade de um modo geral. Nós temos, enfim, né, os nossos mecanismos, a gente faz uma live semanal, temos mantido essa tradição. Eu coordenei durante 2 ou 3 anos, todos os sábados, sem exceção, fiz todas. E agora nós estamos com o apoio luxuoso do Conde, que é um comunicador, Gustavo Conde, maravilhoso, especializado em semiótica, uma figura incrível e que está atuando conosco, né? Mas a gente participa de diversos programas como esse, sempre tentando esclarecer determinados pontos de vista, levar a nossa percepção, a nossa visão de mundo, enfim, dar a nossa colaboração, né? Entendi. Quais outros temas, né, o grupo se engaja, né? A morte da vereadora Marielle Franco é algo em pauta para vocês? Sem dúvida. Nós temos vários defensores públicos, inclusive do Rio, que estão acompanhando esse caso. Desde sempre a gente lutou para que a Polícia Federal pudesse, de alguma forma, promover investigações independentes sobre esse episódio que maculou a imagem da sociedade brasileira. Uma vereadora extremamente atuante, extremamente combativa e que hoje seria seguramente uma das nossas maiores lideranças nacionais, né? Vereadora querida do partido, enfim, né, PSOL, que tem uma representação significativa nessa casa, 6 vereadores, salvo o melhor juízo, e que seguramente faria diferença agora no parlamento, não tenho dúvida que seria deputada federal, seria muito bem votada e poderia estar realmente auxiliando o país no avanço de algumas questões que nos envergonham, né? Eu citei, por exemplo, o racismo estrutural, não é a única, né? Ela lutou contra uma série de injustiças e seguramente faria valer a voz, sobretudo das comunidades desfavorecidas do Rio de Janeiro, em diversos temas, como moradia, educação, saúde, enfim, que eram pautas que ela abraçou, né? Então, agora, por exemplo, nós temos atuado muito contra o ódio político, contra a intolerância política. Então, a vereadora Cata, que é de uma cidade do interior de Santa Catarina, ela está sendo assistida por advogados do Grupo Prerrogativas. Não sei se vocês lembram desse episódio. Uma vereadora que foi cassada por uma Câmara extremamente machista, 12 vereadores, ela teve 10 votos contra o mandato dela, de 10 vereadores homens, né? E fascistas, porque, não sei se vocês lembram do episódio, ela entrou com uma denúncia contra uma determinada solenidade em que eles fizeram um símbolo nazista, né? Sim. E depois disseram que não, que aquilo era, na verdade, uma performance, uma homenagem à bandeira, uma coisa muito peculiar que só existia naquela cidade, no interior de Santa Catarina, né? Imagina, né? E foi cassada e nosso grupo está defendendo, né? Então, a gente atua contra a intolerância política, contra o ódio político, estamos apoiando o vereador Renato, teve o mandato cassado e agora restituído, e foi também assessorado pelo querido colega Cacai, grande advogado, um dos grandes criminalistas do país, que advogou pro bono para ele. E, enfim, a gente está acompanhando temas dos mais variados tipos e espécies, né? Agora estamos assessorando aquela colega advogada que atuou na CPI da Prevent Senior, né, na CPI da Covid, pela família, né, de algumas vítimas do Covid, né, e que recebeu uma condenação esdrúxula de um juiz, né. Então, nós estamos atuando em diversas frentes, né. Ela, inclusive, esteve aqui, teve a CPI da Prevent Senior aqui na casa própria. Ela esteve aqui, sim. Eu estava falando aqui, a gente estava conversando aqui em off no intervalo, até para os ouvintes, estava falando sobre a minha experiência de ter conhecido todo esse contexto, estava aqui compartilhando. Fui um dos que achei que os movimentos de junho de 2013 iam provocar uma mudança positiva, progressista para a sociedade. Em algum momento, esse movimento foi cooptado por uma outra linha que se mostrou de direita, se mostrou com umas pautas complexas, negativas para o convívio social, e que hoje a gente vê esse cenário de polarização, como você bem disse, de violência política, de ódio à política. O quanto isso é negativo para o avanço da sociedade? O quanto você enxerga isso? Qual o problema disso para que o Brasil
retome, por exemplo, um caminho de justiça social que vinha tentando adquirir? Olha, essa divisão realmente não faz bem para ninguém, né? O país continua dividido. Nós sabemos que tem um lado, enfim, da população brasileira que continua flertando com o autoritarismo, com o fascismo, enfim, com uma página da nossa história que a gente quer simplesmente virar para trás, né? Com os chamados anos de chumbo. E outra parte continua acreditando na radicalização da democracia para resolver os problemas da própria democracia, né? Então, eu acho que a única saída que a gente tem numa sociedade moderna, ela se dá e se constrói pela política. Criminalizar a política é algo, enfim, que seguramente não faz bem para nenhuma sociedade. Veja os exemplos do que aconteceu no mundo, né? Em nenhum país do mundo teria acontecido com a mesma velocidade, com a mesma ferocidade, o que aconteceu na época da Lava Jato. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, nós tivemos combate à corrupção, como tivemos na França, mas as empresas nacionais foram preservadas. Na época da Lava Jato, que deixou um rastro luminoso de destruição e de miséria, nós perdemos 4 milhões e 400 mil empregos. Nós deixamos, enfim, de gerar riquezas e distribuir oportunidades. Nós perdemos 172 bilhões de reais em investimentos, 50 bilhões de reais em impostos, segundo dados do Diese, que não foram simplesmente contraditados por quem quer que seja, por nenhum desses meninos dourados, né, Deltan Dallagnol e CIA. Nenhum deles questionou esses dados. Perdemos 4 milhões e 400 mil postos de emprego. Setores como da indústria nacional, como do petróleo e gás, da construção civil, da indústria naval, foram desestruturados, né? Isso não aconteceria, enfim, evidentemente, em outro país, em outra democracia moderna. Por quê? Porque a saída para crises da política você cria com a própria política. Nós temos, enfim, sistemas, né, de reequilíbrio nas regras do jogo, que são ditados pelas eleições. Sim. Então, se eu não gostei de um determinado governante, de um determinado parlamentar, eu vou ter a oportunidade de tirá-lo daquela função honrosa, né, que ele abraçou, e, enfim, com o resultado de uma nova eleição, né? Então, eu acho que a saída para uma crise da democracia é a radicalização da própria democracia. Os, instrumentos de participação popular, eles têm que ser melhor aperfeiçoados, né? Então, eu acho que o caminho é por aí, né? Mas agora é claro que é um risco enorme, em qualquer que seja a circunstância, você simplesmente criminalizar a política e culpar e generalizar como se todo político fosse a mesma coisa, como se todo mundo fosse ladrão, como se todo mundo fosse bandido, como se ninguém tivesse alguma preocupação, como se ninguém tivesse vocação, espírito público, compromisso, né, com mudanças reais, com transformações pelas quais a nossa sociedade pode passar, né? Então, é um desafio, né? Inclusive, a gente está vendo isso com um exemplo negativo disso no Peru, né? O Peru sofreu com questões de corrupção, de repente virou um movimento antipolítica. Hoje você não tem um presidente que se sustente e você tem uma sociedade esfacelada, você não tem governo. Infelizmente, a gente está vendo um país rico como o Peru, que poderia ser rico, minérios e outras coisas, poderia se reestruturar, sendo vítima desse movimento antipolítico e de ódio à política que nada avança. Olha, não avança mesmo, né? Agora, esses exemplos, essas coisas acontecem pelo exemplo. Veja o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu na Argentina, o que, de certa forma, quase aconteceu no Chile. Né? Então, isso é uma influência enorme, sobretudo para países menores, né? Eu não tenho a menor dúvida que a jabuticaba brasileira, né, que aconteceu aqui, o nosso exemplo, seguramente inspirou mal parte da classe política, da imprensa e também das instituições de fiscalização e de controle do próprio Peru, né? Não tenho dúvida, foi uma influência negativa. Mas quero crer que a democracia vai cuidar disso e que vai dar a melhor resposta, né? Com novas eleições, com a participação do povo soberana através do voto, enfim. Quero crer que isso vai acontecer lá como aconteceu aqui, né? Queremos. E agora indo para um lado mais leve, né? E voltando também aqui para a Câmara Municipal de São Paulo, em março o Prerrô ganhou a Salva de Prata, né? Que é uma honraria concedida a pessoas e instituições que se destacam, né? E para você, como que é ter esse reconhecimento do Legislativo paulistano? Olha, foi uma iniciativa do hoje ex-vereador, né, Reis, meu querido amigo, eleito agora para deputado estadual, começando o mandato, né, mas que nos deixou bastante felizes, né? Eu acho que é um reconhecimento dessa trajetória, né? O grupo recebeu, evidentemente, com muita alegria, com muita satisfação, com muita honra, né? Receber essa premiação por parte da Câmara Municipal de São Paulo, que é, como eu disse no nosso primeiro bloco, né, o parlamento mais importante do país, eu não tenho a menor dúvida disso, não é pouca coisa, né? Então, a gente está muito grato,
Quero aproveitar para agradecer essa casa, para agradecer a Câmara Municipal de Vereadores, né, e vereadoras, a cada um e a cada uma, né, dos parlamentares que aqui estão. Foi realmente uma honraria que nos dignificou bastante e que coroa uma trajetória, né? Uma trajetória que não começou em 2014, né? Em 2014 a gente começou a se organizar pelo WhatsApp, mas que está presente na vida de cada um de nós, de todos nós que estamos reunidos, enfim, nesse grupo, né? E é uma inspiração, né? É um chamado para cada um de nós. Nós estamos no caminho certo e temos que continuar essa luta, né? Então foi realmente uma alegria enorme. Foi uma noite memorável. A gente vai agora para um bloco do nosso programa, chama Ping Pong. Pergunta, bate pronto. Algumas, a voz da consciência depois vai me passar algumas das respostas à medida que as suas forem saindo, porque é onde a gente também acaba tirando algumas respostas bem interessantes. Papum, qual é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Olha, com franqueza é o MASP. O MASP não tinha saído na lista o MASP. Por sinal, aproveitar para convidar cada uma das pessoas que está nos assistindo. Eu sou amigo MASP, né? Sou colaborador do museu. E nós estamos agora, ainda nesse mês, nós estamos com uma exposição maravilhosa da Judith Lauan, que é a musa do concretismo brasileiro, enfim, uma figura maravilhosa, faleceu esse ano, com 100 e poucos anos, mas é uma inspiração, uma grande artista brasileira. E o acervo permanente do MASP é incrível, né? É um dos 19 museus impressionistas, participa do Clube dos 19, né? Tem uma coleção maravilhosa. Então, visitem o MASP, porque vale realmente muito a pena. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Meu mundo, né? São Paulo é meu país. Meu mundo não saiu. A voz da consciência, me ajuda. Já saiu universo, transformação, bagunça, medo. Já saiu uma vez. Meu mundo é bom. Qual o seu maior sonho para o futuro da cidade de São Paulo? Olha, que essa seja realmente uma cidade para todos e para todas as pessoas que aqui vivem, né? E seja uma cidade que não distingua as pessoas pela cor da pele, pela condição social, enfim, que seja realmente uma cidade de oportunidades, né? As pessoas, quando vêm para São Paulo, sonham com uma cidade diferente. Infelizmente, encontram enchente, alagamento, né? E todo tipo de aborrecimento, e isso é muito triste. É claro que são problemas de uma cidade que cresceu de forma caótica, desordenada, e que a gente precisa resolver, e essa Câmara seguramente é um espaço para isso, né? Mas, enfim, é uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais inclusiva, mais solidária, mais democrática. E se você pudesse voltar no tempo, qual conselho você daria para o Marco de 20 anos, ou até mais novo, já que, né, começou militando muito cedo? Olha, leve cada um dos tapas que você levou para chegar onde você chegou agora com 45 anos, com as barbas brancas, as barbas e o cabelo, né? A barba e o cabelo. Mas eu acho que eu daria esse conselho, né? Siga seu coração e defenda aquilo que você acredita, seja coerente, né? Então, olhar para trás é, para mim, realmente um motivo de muita alegria. Eu tive onde eu estou hoje, sempre, né? Lutando pelas mesmas coisas, e isso não é pouca coisa. A gente tem uma trajetória coerente, né? Então, siga esse caminho, continue sonhando, leve as porradas que tiver que levar para defender o que você está defendendo, que no final das contas você vai ver que vale a pena. E para o jovem paulistano, que conselho você daria hoje? Não deixar de sonhar, né? É uma cidade, como eu disse, com todos os problemas, é uma cidade de oportunidades. São Paulo, como eu falei numa palavra, nesse ping-pong, o meu mundo, é o meu país, né? E seguramente é o mundo e o país de muita gente. É uma cidade que pode te abraçar. Claro que nada vai vir de graça, nada vai vir com muita facilidade, ao contrário, mas é uma cidade de oportunidades, de grandes diferenças, mas também uma cidade de oportunidades. E antes até temos mais algumas perguntas, mas você tem alguma dica cultural para esse jovem paulistano? Alguma coisa, não só para o jovem, para quem está acompanhando a gente? O que hoje você está ouvindo, está assistindo, está lendo? O que você deixaria de dica? Olha, eu acho o seguinte, São Paulo, como eu disse, é realmente meu mundo, meu país, né? E não é à toa. A gente tem um museu como o MASP, é um privilégio, né? Para qualquer país, um dos 19 museus em coleção impressionista, né? Mas nós temos, por exemplo, a Pinacoteca. Tem a coleção do Roger White, que é incrível, que era um grande colecionador, que coleciona arte pop. Mas qualquer galeria que você resolva visitar, às vezes você encontra no acervo de uma galeria, nos Jardins, um tipo de obra que você não vê em museu de países vizinhos, de países irmãos, né? Mas olha, passei pela Paulista,
A gente vê manifestações culturais, sobretudo na periferia. Tem uma economia muito criativa. O nosso carnaval, uma coisa realmente maravilhosa, pujante. É exemplo para o Brasil, para o mundo, não tenho a menor dúvida. Mas do ponto de vista cultural, é uma cidade muito diversa, né? Tem todo tipo de manifestação cultural. Numa volta da Paulista, você ouve hip hop, você ouve funk, você ouve música popular, cover das melhores bandas, enfim. Então, a Paulista, eu acho que depois do projeto que foi feito, muito bem sucedido pelo ex-prefeito Fernando Haddad, foi um projeto muito questionado à época, né? Mas a Paulista, ela me dá um pouco essa impressão de que a cidade é de todo mundo, né? Pelo menos em alguns dias da semana, né? Então, eu daria essa dica, vamos passear pela cidade, procurar, tem shows interessantíssimos, né? Manifestações culturais em tudo quanto é parques, né? Então, procure os CELS, os SESCs, tem exposições riquíssimas de artistas plásticos, tem shows de cantores populares, enfim. Então, opção seguramente não vai faltar, mas eu diria, não deixe de visitar o MASP, não deixe de visitar Pinacoteca, tem a Casa Mário de Andrade, que pouca gente conhece, né? Que tem coisas maravilhosas, né? Lazar Segal, aliás, né? Que tem quadros maravilhosos do Mário de Andrade, né? Que foram pintados, inclusive, por artistas famosos, como Portinari, enfim. Então, tem grandes exposições em diversos lugares, muita manifestação cultural. Filme, eu assisti recentemente e assisto vez ou outra, né? Porque eu já assisti, acho que umas 10 vezes, um filme chamado Insurreição, que é maravilhoso. Fica aqui a dica, que é a resistência dos judeus poloneses no gueto de Varsóvia, ao massacre, enfim, alemão, mas é um filme muito inspirador, fala de uma liderança que ousou resistir, né? E foi muito bacana assistir novamente. Já assisti realmente umas 10 vezes, foi incrível. E filme bom a gente pode assistir de novo, tá permitido várias vezes a gente repetir em loop. Várias vezes, e enfim. Mas, bom, livros diversos. Tem um livro maravilhoso que tem a ver com arte, que eu gosto muito, que chama De Anitta ao Museu, que recupera a importância da Anitta Malfatti, grande artista brasileira, foi uma das que mais sofreu com o machismo estrutural, quando foi duramente questionada, inclusive pelo Monteiro Lobato, quando estava fazendo uma exposição individual, né, em 1917, e depois nunca mais se recuperou, apesar de ter participado da Semana de 22, mas conta tudo, de Anitta ao Museu, passa pelo nosso percurso artístico. Enfim, mas tem muita coisa em São Paulo. Ah, né? sim. Nossa, eu falei da Paulista, mas nas periferias de São Paulo tem muita coisa acontecendo. Tem. Né? Então, acho que com certeza a oportunidade não vai faltar, né? E agora, saindo um pouquinho desse lado mais leve, depois vou assistir tudo para anotar todas essas dicas, né? Em 2020, seu nome ficou em destaque como um possível pré-candidato à prefeitura. E nesses anos, né, envolvido com a política, sempre muito atento a todos os cenários, não só São Paulo, mas também no Brasil inteiro. As chances de a gente ver Marco como candidato numa próxima eleição? Olha, com franqueza, eu já tive esse sonho quando eu era menino. Hoje não é mais uma coisa com a qual eu sonho. Eu acho que eu posso colaborar como advogado, posso colaborar com prerrogativas ou pelo prerrogativas com a sociedade, de um modo geral. Àquela altura foi a profunda generosidade da nossa ex-prefeita Marta, que disse que comporia a chapa comigo, eu como candidato, ela como vice, eu pelo Partido dos Trabalhadores, né? E ela eventualmente pela Rede ou outro partido, né? Mas foi uma generosidade dela. A cidade, enfim, apresentou outras opções. Eu mesmo, naquele momento, agradeci, mas declinei porque não estava preparado àquela altura para aquela disputa. Tem todo um processo para legitimação de uma candidatura, né? Ela não nasce só de uma vontade. É claro que eu tenho um trabalho social, conheço a cidade, conheço relativamente bem os problemas da cidade, mas, enfim, não dá para dizer que isso não vai acontecer, quem sabe, um dia. O que dá para dizer é que provavelmente não acontecerá rapidamente, né? Porque isso não está no meu horizonte. Eu acho que eu consigo atuar e estou conseguindo, pelo prerrogativas, colaborar com a cidade de São Paulo e com o país, né? Perfeito. Gostou do papo, Marco? Muito. Agradeço demais. Fiquei em casa, literalmente, né? Me senti em casa. Foi muito bom voltar para a Câmara. Parabéns pelo programa. Condução super inteligente, instigante. Fiquei muito, muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Espero mesmo que você tenha gostado, que você volte outras vezes. A gente ainda tem, por exemplo, avançar no assunto Lava Jato, talvez discutir questões de moradia na cidade de São Paulo. Esse é um assunto que hoje é essencial na discussão do município, não só do município, como de todo o país. Retomada de políticas sociais agora, a partir de 2023, retomada de benefícios. A gente vai ter assunto, então
Tô fazendo o convite no ar até... Espero que você volte outras oportunidades para a gente avançar em outras discussões que o Prerrogativas está envolvido. Vai ser uma alegria, tanto eu como outros representantes do grupo estaremos à disposição de vocês. Muito obrigado, foi muito agradável. Elo, obrigado. Obrigado, Marco, de novo. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer essa minha participação especial. É isso, gente. Ó, eu vou ler aqui na fichinha para não errar. Acompanhe a gente aqui tanto pelo YouTube, tanto pela Rede Câmara, pelo portal da Câmara, todas as nossas redes sociais. Não se esqueçam de se inscrever em tudo para acompanhar esses e outros conteúdos, tanto do SampaCast quanto de toda a Rede Câmara. Um abraço a todos de novo. Obrigado, Elo. Obrigada, Dani. Muito obrigada, Marco Aurélio. Espero que volte sempre, tá? E, para finalizar, Rede Câmara São Paulo, a sua conexão com a política da cidade.